Como mudar o paradigma atual e transformar a educação para que os pequenos seres em desenvolvimento já partam com outra premissa e aprendam que são responsáveis pela criação de suas vidas? No vídeo anterior, falamos sobre as ideias de felicidade e infelicidade que constituem o paradigma sobre o qual construímos as nossas vidas. E faz parte desse paradigma uma ideia de infelicidade fortuita, cujas causas não se relacionam com as nossas escolhas. Estas e outras ideias refletem a cultura materialista e também estão presentes na educação que damos às nossas crianças. Como contribuir para a transformação desse paradigma? Foi a pergunta que ficou no ar. Podemos começar refletindo sobre o que significa educar. Educar vem das palavras educere e educare. Educere significa tirar de dentro, extrair, fazer sair. E essa definição já desconstrói e contraria ideias e hábitos praticados quer por pais, quer por professores. Lembramos aqui a maiêutica de Sócrates, que era o seu método de ensino. Maiêutica significa em grego a arte de partejar, ou seja, também é tirar de dentro, parir o conhecimento. A mãe de Sócrates era parteira e foi inspiração para a criação do seu método de ensino. A maiêutica pressupõe que a verdade está latente em todo ser humano, podendo aflorar aos poucos na medida em que se responda a uma série de perguntas simples e até ingênuas, mas muito perspicazes. Se observarmos a natureza, vamos ver que não é preciso ensinar a semente colocada na terra a crescer. Há que se criar condições para que isso ocorra, fertilizar a terra, proporcionar água, luz, retirar ervas daninhas, podar e, sobretudo, envolver esses cuidados com amor. Sabemos que a vibração do amor é capaz de grandes mudanças. Também em relação à natureza, faz diferença manifestarmos amor nos cuidados que proporcionamos às plantas e aos animais. Então, o importante é acompanhar o seu crescimento, respeitando o seu ritmo, apenas facilitando para que o que está lá em potencial possa ser revelado. A semente é autora do seu próprio crescimento. Ela já tem tudo o que precisa para desabrochar e realizar o seu potencial. Olhando para uma semente, muitos de nós não serão capazes de identificar qual o potencial que há ali dentro dessa semente, se é uma azinheira, uma tamareira, um carvalho. Mas sabemos que o potencial dessa semente irá se revelar em condições favoráveis. O mesmo acontece com a criança, seres humanos que iniciam o seu processo de desenvolvimento nessa vida. Assim, caberá aos pais e aos demais educadores agir como um jardineiro, fazer o que for necessário para que desabrochem e desenvolvam as capacidades que já estão dentro delas, à espera da estimulação adequada. A vibração do amor é fundamental, pois é o que faz o outro também vibrar em uma frequência de confiança e de amor, frequências que impulsionam o crescimento. A segunda definição de educar, também originária do latim, educare, significa instruir, criar. Portanto, em uma conjugação perfeita, educere e educare complementam-se. Um faz sair de dentro, o outro convoca-nos para andar à volta, cuidar, mas sem atrofiar, sem abafar, sem condicionamentos. Assim, cabe ao educador, pais e professores criar ambientes de crescimento, alimentados pelo amor, pelo estímulo, pela confiança, pela segurança emocional, que levem o educando a sentir uma enorme satisfação por realizar as coisas por si próprio, ou seja, ser protagonista do seu crescimento como a semente. E tais ambientes de crescimento precisam contemplar apelos à autonomia, à responsabilidade, à criatividade, ao espírito crítico e à interação com outras crianças. E isso significa também incluir disciplina, organização e regras. Apenas com essas ideias pode-se perceber que a tarefa mais sublime do ser humano é proporcionar a educação, pois significa facilitar o desenvolvimento de virtudes nos seres humanos. Neste contexto, cito Carl Rogers, psicólogo americano que viveu entre 1902 e 1987 e que criou a abordagem centrada na pessoa. Rogers traz uma importante contribuição
não só para o contexto da psicoterapia, mas para a dimensão educacional mais ampla. Rogers trouxe um novo olhar para a dinâmica do ser humano, no sentido de acreditar que a pessoa tem dentro de si um potencial para a mudança, bem como tem um núcleo básico da personalidade direcionado à tendência à saúde, e que ele chamou de tendência atualizante e não diretividade. Além disso, explicitou os conceitos de aceitação positiva incondicional e congruência. Esses conceitos aplicam-se inteiramente à educação dos pequenos seres e estão alinhados com a definição originária de educar, nas acepções educere e educare. No entanto, a maioria dos pais moldam os filhos à maneira deles, superprotegem, evitam as dificuldades, fomentam o facilitismo, dão-lhes sempre razão, muitas vezes desautorizando a escola, estudam com eles e até por eles, dão-lhes comida triturada, não toleram erro e não os deixam assumir riscos. Ser capaz de arriscar é essencial para avançar no desenvolvimento, porque nos tira da zona de conforto. Claro que estamos falando em riscos razoáveis. Podemos então nos perguntar por que, afinal, os pais têm esse comportamento com seus filhos, não só de moldá-los à sua semelhança, mas de evitar que sofram qualquer tipo de contrariedade, de dor que a vida traz. Alguns dirão que é por amor. Mas então, o que é o amor? O amor é o maior tema da literatura e das artes de um modo geral. Há inúmeros significados e diferentes formas de amor. Mas se recorrermos aos significados que nos traz a filosofia clássica, perceberemos que todos dizem respeito a uma vibração elevada de um sentimento nobre. No entanto, há inúmeros desdobramentos a respeito do que é o amor e outros sentimentos e comportamentos associados. Não vamos tratar disso aqui porque exigiria reflexões mais profundas. Mas a questão é, será que como pais moldamos nossos filhos à nossa imagem e evitamos que sofram por amor? Se recorrermos à psicologia, há muito que compreender nessa relação entre pais e filhos. Por ora é importante entender que o amor, sendo um sentimento sublime em sua origem, pretende libertar, facilitar o desenvolvimento, facilitar ao outro que desenvolva o seu potencial para a felicidade. Ora, já sabemos que a felicidade depende da prática de virtudes, que são qualidades relacionadas com sentimentos mais nobres e que precisam ser desenvolvidas, o que requer disciplina e regularidade. Sabemos também que a dor é pedagógica, que a vida nos proporciona situações para crescermos como seres humanos e as situações têm a função de fazer-nos voltar para o caminho do desenvolvimento ao causar a dor. Portanto, se como pais evitamos que nossos filhos sofram as consequências dos seus comportamentos e assim, por meio da dor, aprendam a refletir sobre os seus atos, possam tomar novas decisões sobre os rumos da sua vida, então podemos pensar, que tipo de amor é este? Pois que evita o desenvolvimento e não o facilita, como é o esperado. Sabemos que em nossas vidas muitas vezes sofremos em determinadas situações e que nos fazem modificar o nosso comportamento e nos dão a oportunidade de evoluir. Então, se sabemos que a dor tem esta função, por que evitamos aos nossos filhos esse aprendizado? Outra ordem de respostas poderia servir para o entendimento dessa relação pais e filhos, que nos explicam como se cruzam essas vidas. A abordagem psicológica elucida sobremaneira esse relacionamento, pois que somos seres em aperfeiçoamento, embora educadores, estamos também em aprendizado e agimos muitas vezes em nosso circuito negativo, impulsionado por nossas crenças limitantes, quando estamos em situação de educar, causando outros efeitos que não um passo à frente no desenvolvimento do educando. Então pode-se dizer que educar é também educar-se, porque ao confrontarmos com situações que requerem determinadas posturas, perceberemos ou não se somos capazes de agir como verdadeiros educadores. Sabemos que um exemplo vale mais que 1000 palavras. Ser um bom modelo exige de nós os comportamentos que desejamos que os nossos filhos desenvolvam. Assim, a educação torna-se uma tarefa dupla que modifica os educadores. Rogers também chamava de facilitador, professor, psicoterapeuta, aquele que facilita
o desenvolvimento do outro. Os pais, como educadores, são facilitadores do desenvolvimento dos filhos, considerando a ideia de que é uma força interna que impulsiona para esse crescimento. O homem tem dentro de si um potencial para o desenvolvimento na direção do bem. Por seu lado, a maioria dos professores, por mais pedagogias ou decreto-leis que existam, que fomentem a verdadeira educação, insistem em transmitir ou reproduzir conhecimentos, ainda de forma passiva, fazendo o oposto de educar, que é deixar sair. O que fazem é instruir, que significa pôr para dentro, amontoar. Jorge Cotoville, educador português, destaca que é preciso saber usar o tempo com a criança, para olhar para ela, brincar, sorrir, orar junto com ela, para educar para a responsabilidade, desde pequeno, executar as pequenas tarefas, para educar para as contrariedades, comer comida, fazer tarefas que não gostam, ouvir nãos, para educar para o uso consciente dos recursos, evitando o desperdício. E é ainda essencial ser um bom exemplo, isto é, dar um bom testemunho de vida. Neste contexto de Educere, Educare, seria bom que todos os educadores procurassem converter a criança ou adolescente em protagonistas do seu próprio crescimento. O Papa Bento XVI disse em certa ocasião: a educação é a aventura mais fascinante da vida. E é verdade. E por exigir de nós, pais, educadores, um grande esforço, muitas vezes sucumbimos às adversidades que dificultam essa missão. A esse respeito, diz Thomas More, um filósofo inglês que viveu entre 1478 e 1535. A educação não é a acumulação de aprendizagem, de conhecimentos, de informação, de dados, de fatos, competências ou habilidades. Isso é treino ou instrução, mas a educação é antes tornar visível o que está escondido, como numa semente. O psicólogo português Eduardo Sá nos diz que as pequenas dores fazem bem ao crescimento, educam para alguma imunidade ao sofrimento. Uma sociedade que confunde a ausência de dor com prazer não é amiga da humanidade nem da bondade. Educar também é fortalecer a capacidade de tolerância a frustrações, pois na vida precisaremos muito dessa qualidade. Outro dia um amigo contou uma situação que me fez pensar. Vamos imaginar o seguinte: você está usando seu telemóvel para ouvir uma mensagem, ver um vídeo, assistir uma aula, não importa. Você nesse momento precisa do seu telemóvel. Seu filho pequeno, bem pequeno, 2 ou 3 anos, vem para perto de você e quer o telefone. As crianças pequenas não separam o pensar e o agir. Não pedem se ainda não aprenderam a pedir. Apenas dizem dá e avançam com a mãozinha para pegar o objeto de desejo. Se já passou por uma situação assim ou já presenciou um familiar ou um amigo, o que você fez ou faria? Opção 1, dizer um não sonoro, sair com seu telemóvel para longe da criança e fechar-se em outra sala para terminar o que estava fazendo, segurando a culpa no peito, dizendo a si mesmo que isso era o que você deveria ter feito. Opção 2, ceder sem dizer nada e soltar o telemóvel assim que a criança o alcançar e perder o rumo do que estava fazendo. Opção 3, aproveitar a oportunidade de colocar mais um tijolinho na educação do pequeno, ensinando-lhe uma lição de respeito ao outro, aumentando-lhe a capacidade de tolerância à frustração e a capacidade de esperar. O que dá mais trabalho? O que é mais fácil? Procuramos fazer o que deve ser feito ou o que nos exige menos esforço? Se sabemos o que deve ser feito, por que não o fazemos? Esse é o tema do nosso próximo encontro. O que você pensa sobre isso? Coloque os seus comentários. Eu espero você. Obrigada.